O tema de hoje é a maturação no treinamento, nos nossos treinamentos de uma forma geral. Eu recebo uma pergunta constante, tá? Não só quando eu abro caixa de perguntas, mas quando eu faço qualquer tipo de postagem. Em momentos aleatórios também as pessoas me perguntam o que eu acho das modalidades esportivas para um guerreiro. E aí, claro, né? Como eu estou muito linkado à área de tiro, e naturalmente, né, focado principalmente na atividade policial militar, nas instruções aí, vamos lá, para o protetor do lar, para o cidadão de bem, mas ainda assim o meu link é muito maior, né, ainda é com a instituição. E aí as pessoas perguntam o que eu acho, por exemplo, do IPSC, do DSC, as modalidades variadas de tiro esportivo, e eu acho maravilhoso. Um grande ponto da minha evolução técnica foi quando eu fiz alguns cursos no meio civil, porque no meio militar nós só não conseguimos nos comparar ou ter referências militares entre nós, tá? E quando eu comecei a ter referências do mundo civil, atletas, campeões do tiro esportivo que atiraram do meu lado na mesma linha e tinham uma performance naquela época superior à minha, aquilo me incomodou positivamente, né? Me tirou da zona de conforto e me fez repensar algumas coisas com relação à forma de treinar, a consistência no treinamento, a importância de uma rotina muito bem estruturada, pensada na constante evolução. E aí, claro, por óbvio, tá? Quando você se linka a uma atividade esportiva e começa a buscar constantemente a performance para se tornar um campeão, você começa a ficar muito preocupado com as regras daquela modalidade. O regramento daquela modalidade é algo que pode sim ser prejudicial no cenário de reação armada, no cenário de combate. Por quê? Porque numa luta pela vida, você não lida com essas limitações. Você faz o que é necessário para sobreviver, para salvar os seus, para salvar o terceiro. Quando você se condiciona a ter performance por conta de determinadas delimitações da modalidade esportiva, você pode sim estar criando algo a nível de subconsciente que num processo ali de reação armada pode lhe favorecer ou não. Por exemplo, um atirador de PSC, ele tende a ser um bom atirador, um campeão de PSC, ele tende a ser muito preciso, ele tende a ter uma excelente cadência de tiro, tende a ter uma boa transição de alvos, ele tende a conseguir atirar bem em movimento. Porém, a forma com que ele usa supostos abrigos, considerando o que é permitido e o que não é permitido, pode não ser a forma mais adequada. Isso pode trazer um condicionamento que nós, na ideia de combate, na ideia do cenário real, não julgamos ideal. Mas não quer dizer que esse atirador, e provavelmente um campeão de PSC numa situação de reação armada, tende a ir muito bem. O que eu acho que é legal disso, tá? Para o guerreiro, ele importa a consistência do treinamento, as valências desenvolvidas por esse atleta que são diferenciais para ele ser mais acurado, para ele ser mais assertivo, para ele se movimentar com mais eficácia, tá? E traz isso para o treinamento de combate. E aí ele não precisa se limitar com relação a um determinado ponto onde ele não pode pisar ou ele não pode ultrapassar, ele não precisa se abrigar daquela forma que visa com que ele fique mais próximo do alvo e desconsidere o fato de ele estar realmente exposto. Ele faz esses ajustes e é isso que a gente busca fazer, tá? No nosso dia a dia. Ou seja, treinar como um atleta, buscar a performance de um atleta, sugar tudo que eles têm de bom, e eles têm muitas coisas de bom, mas não ficar limitado àquele regramento da modalidade esportiva. Por óbvio, né? Existem muitos atiradores esportivos que são excelentes atiradores em qualquer cenário, e via de regra tendem a ter resultados muito melhores do que atiradores de força de segurança, a não ser que o atirador de uma força de segurança comporte-se, como eu falei anteriormente, como um atleta. Então acho que eles nos dão essa excelente lição. E quando falamos do treinamento de lutas, tá? Não é algo tão diferente. Se você pensar, por exemplo, que alguém que treine jiu-jitsu, que seja um casca grossíssima do jiu-jitsu, um baita de um campeão, tá? Que treine de forma consistente, que treine, ele treina todo dia 1h30 de jiu-jitsu, ele ainda faz preparação física,
Muito provavelmente, esse cara, numa situação onde ele precise entrar num combate corpo a corpo, ele tende a ser eficaz. Ele tende a dar muito trabalho para qualquer pessoa. É muito difícil segurar aquele cara. Porém, existem também, no jiu-jitsu esportivo, a possibilidade de você vencer com base no regramento, com base numa vantagem. Você pode ficar em determinadas posições em que você está pontuando, administra o jogo, tá? Administra o jogo e acaba não acontecendo nada com você por conta dos regramentos, das limitações impostas numa modalidade esportiva, seja ela qual for. Nós vemos até no MMA, que é algo extremamente agressivo, violento, que carece de uma preparação absurda, você vê também regramentos, e não estou dizendo que eles são desnecessários, porque assim como o IPSC foi desenvolvido para melhorar a prática do tiro, inclusive esse tiro, né, tiro prático, o tiro de reação armada mesmo, focado nisso, né, uma forma de treinar, criou esse regramento, isso, o IDSC também, né, que aí prevê, também tem regras, né, mas é mais abrangente, mais focado no tiro de defesa. O jiu-jitsu, o submission, o muay thai, o MMA em si, por mais que eles trazem regras que são limitadores, mas uma pessoa que tem boa performance nessas modalidades tende a estar muito melhor do que quem não tem. A gente não pode desconsiderar o atleta, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a ideia de que se você focar demasiadamente numa modalidade porque você quer ser um campeão, você acaba priorizando aquilo e não tendo tempo para se tornar um guerreiro completo. E quando você começa a focar em ser um guerreiro completo, a verdade é que você acaba deixando a desejar em determinadas modalidades específicas. Você não vai ser o melhor atirador de pistola, porque você também precisa adquirir habilidades com armas longas, com a carabina, com espingarda, com fuzil. Você não vai ser o melhor lutador de jiu-jitsu, porque você entende a necessidade também de saber trocar ou de saber lidar com a trocação. Você precisa saber mesclar o uso da arma com o combate corpo a corpo. E aí, quando nós montamos a nossa rotina semanal de treinamento, eu, por exemplo, o que eu faço, e creio que sirva de sugestão para muita gente, eu boto, por exemplo, eu planejo a minha semana com 2 treinos semanais de jiu-jitsu, pano, tá? Kimono. Porque, via de regra, as pessoas estão o quê? Vestidas. Então essas técnicas são muito boas. Você vai ter pessoas que andam de moto, com jaqueta, com casaco, as pessoas que estão, no mínimo, com camiseta e calça, por conta de trabalho, paletó, e por aí vai. Então, assim, eu acho bem interessante você priorizar o treino no jiu-jitsu de kimono. 2 vezes por semana eu jogo ali trocação, focado mais no Muay Thai, tá? E aí a gente consegue aprender a lidar com os golpes, aprender a buscar os espaços, lidar com aquele desconforto de estar sendo agredido e ainda continuar tendo visão de luta, mesmo numa situação adversa. E um dia na semana, que é o dia de hoje, a sexta-feira, nós costumamos separar ela para um treinamento já não ortodoxo. Então hoje, por exemplo, nós temos submission, que é o jiu-jitsu sem kimono, você não pode agarrar em nada, prevendo o quê? Que você está tendo que lidar com um adversário sem camisa, ou que a roupa já foi rasgada e agora não restou mais pano para você segurar, que você está lidando com alguém na praia, tá, com vestes de banho, numa piscina, numa situação onde você não tem onde pegar. Essa é uma variação. Uma outra variação possível que eu indico que você faça em determinado momento, fazer um treino de arte marcial, seja ele de jiu-jitsu, de Muay Thai, um MMA, um mistão ali, utilizando as roupas, as vestes do dia a dia. E aí, claro, para integrantes de força policial, utilizando a farda. Olha que legal, você vai se deparar com uma série de dificuldades, utilizando a farda e colete, inclusive. Porque é assim, se você é um integrante de uma força de segurança, que você vai ter que lidar com o agressor. Tá? Então você vai se deparar com situações diferentes, tá? Você vai se deparar com situações diferentes, imprescindíveis para você ter eficácia nas mais variadas situações, que é isso que nós queremos. E aí alguns exemplos rápidos aqui, tá? Pra gente fechar a nossa fala de hoje, eu queria ser bem breve mesmo. Quando você treina tiro, pensando na reação armada, pensando na construção do guerreiro, você tem que obrigatoriamente, em pelo menos alguns momentos do seu treino, utilizar a técnica de visualização. Ou seja, você tem que projetar no alvo mentalmente que não é um alvo, tá? Que ele é um agressor. Você tem que criar, você tem que buscar o sentimento da reação armada. Isso vai melhorar muito a concepção de mapas mentais assertivos e vai melhorar muito a forma que você vai lidar com a adrenalina, né, com mecanismos do medo, com, vamos lá, essas reações que o nosso corpo tem numa situação extrema. Além disso, na luta não é diferente, tá? Então, quando você
treina jiu-jitsu pensando na defesa mesmo, no combate corpo a corpo, o seu jogo não pode ser um jogo de botar um joelhinho na barriga, marcar uma pontuação e ficar amarrando. Você tem que trabalhar para quê? Você tem que trabalhar para finalizar, pô. E aí até isso deve ser bem avaliado, porque se você trabalhar o seu jogo para pegar um braço, não quer dizer que você vai incapacitar aquele agressor. Você pode dar uma chave de braço, tralar o braço do cara, quebrar o braço do cara e o cara não ter condições, por exemplo, com o braço quebrado, de acessar com outro braço uma arma, uma faca e ele matar. Então você tem que utilizar técnicas, vamos lá, focadas principalmente no estrangulamento, ou seja, numa submissão que vai incapacitar aquele agressor. Quando você pensa, por exemplo, vamos lá, algum tipo ali de incapacitação mecânica, né? Quebrando um membro, quebrando um pulso, um cotovelo, um ombro, um joelho, você tem que lembrar que mesmo obtendo êxito nessa finalização, mesmo obtendo êxito nesse golpe, esse indivíduo ainda pode conseguir acessar, como eu falei anteriormente, algum tipo de instrumento e ceifar a sua vida com o braço quebrado. A forma que você vai treinar, ela tem que mudar. Quando você trabalha essas variações, e aí a gente entra no jiu-jitsu antigo, aquele jiu-jitsu que preparava o guerreiro para a briga. A ideia é passar o básico, a escolinha, na sequência, né, o azul já começava a fazer um treino mais cascudo, o roxa já era aquele cara que não batia tão fácil para ninguém, o marrom já era o cara que começava com chave de pé, já entrava, né, com leg lock, né, esse trabalho mais liberado, eram técnicas mais perigosas para os iniciantes que eram liberados, e depois começava aquele treino de taparia. Você pegava e tirava a parte de cima do kimono, um dia você ia com só de bermuda, só de sunga para fazer um submission, depois fazia um submission, né, um jiu-jitsu ali sem kimono, com tapas, porque se o cara ficar, vamos lá, às vezes o cara faz uma boa meia guarda, o cara fecha uma guarda, tá ali por baixo, tá confortável, joga bem por baixo e nada tá acontecendo. Agora, quando ele começa a jogar por baixo, tá na meia guarda, tá dando uma amarrada, tá preparando uma posição, levando tapa na cara, ele já começa a ver que não é legal aquilo ali. E o tapa na cara machuca muito pouco, mas ele faz você rebolar, né? A pessoa que não está preparada para aquilo, psicologicamente começa a achar desconfortável aquele tá levando tapa na cara. O que acontece? Daqui a pouco vira de costas, dá as costas, pô, é finalizado, dá brecha para um batalhão, né? Golpes traumáticos que dão brecha para um golpe de submissão. Então é extremamente importante que você chegue num ponto de maturação do seu treino, que quando você atira, você está bem conectado com uma situação de reação armada, que todos os seus movimentos são pensando nisso, e quando você faz um treino de luta, da mesma forma, você sabe que você vai lidar com adrenalina extrema, com cansaço precoce, que a adrenalina gera isso, né? Você pode até ficar mais forte inicialmente, não sentir dor naquele momento que você, tão facilmente quanto sentiria por conta da adrenalina, mas tende a entrar em estafa mais rapidamente também. Ter um jogo mais decisivo, mais focado na finalização, mais focado na briga, no desfecho de briga, é algo extremamente importante. E aí quando você inclui esses tapas, né, no meio do processo, inclui alguns chutes também. Então, vamos lá, a gente começa evitando até que o iniciante comece em pé, trabalhando as quedas para depois trabalhar o chão. O iniciante já começa de joelhos, para minimizar riscos de lesão. E é imprescindível que você tenha essa inteligência. Eu falo isso, e aí quando eu falo isso, dessa gradação, vamos lá, começa treininho ajoelhado, depois começa em pé valendo queda, depois evolui para também a liberação, né, de chave de perna e todos os golpes possíveis, mão de vaca, etc. Depois evolui para fazer um treininho sem kimono, joga ali um sem kimono com um tapa na cara, joga ali um sem kimono começando em pé com chute, tapa, valendo queda, o troço vai ficando bem mais rico. Você pode até em algum momento botar umas luvinhas ali de MMA, fazer um simulado desse sentido, só que a luva já é uma coisa que você não usa no dia a dia e você acaba protegendo a sua mão, demasiadamente encorajando você a socar. Uma briga pela vida, numa luta pela vida, você provavelmente não vai ter esse equipamento. Se você usar isso, você pode facilmente quebrar a sua mão e ter dificuldade de manipular armas. Então é algo que você tem que refletir. Por isso eu gosto muito da ideia da taparia, chute, mesclado com jiu-jitsu e nada, tá? Essa maturação é muito mais para que você seja versátil, a ponto de entender que o cenário mudou e que esse cenário pode evoluir muito, tá? Você pode ir para extremos bem interessantes, para que a sua mente abra para as vertentes de combate. Diferente disso, é o idiota, tá, que não entende que o mais importante do que fazer um treino super cascudo é se manter treinando. Ao longo da minha jornada de treinamento, eu observei muita gente, por exemplo, a galera do judô, né? O pessoal treinava muito, de forma muito intensa,
muita queda, muita lesão. Então o cara tá lá com 40 anos de idade e não consegue mais treinar. Ele tem uma lesão gravíssima de quadril e não consegue mais treinar, por exemplo. Não consegue mais treinar nada. Tá quebrado, tá? Então a longevidade é algo imprescindível para o guerreiro. Existem tribos que elas são... A ideia, né, de que o cacique, não seria o cacique, mas o chefe da tribo é o mais forte. E a partir do momento que o cara passa a não ter condições de ser o mais forte, bancar todo mundo, ele vai se tornando um ancião, se tiver experiência para colaborar. Eu não quero entrar nessa discussão, mas a verdade é que, pô, vamos lá. Se você não... Você tem que fazer um esforço absurdo para se manter viril, no sentido de realmente ter condições de sacar rapidamente sua arma, de ser assertivo dentro do seu disparo, de se movimentar, de prioritariamente buscar um abrigo rapidamente, e por aí vai, né? Lidar com suas contramedidas, e se lidar com algum problema, sacar a sua faca, e se tiver mais algum problema, precisar complementar com a luta corpo a corpo, ter condição de fazê-lo. E isso tem a ver com longevidade. Do que adianta você ter construído uma vida e ter sido muito bom na época que você serviu o EB? A gente na polícia escuta muito essa brincadeira, né? A gente tem alguns colegas que serviram no EB e o cara hoje, por exemplo, hoje o cara tá na capa da gaita, mas ele conta, né? Quando eu subi o EB, quando eu servi o EB, eu subi a corda, eu fazia 27 barras, eu fazia 150 flexões, e agora? Faz o que agora? Ah não, agora eu tô meio relaxado, não sei o que. Porra! A mentalidade do guerreiro tem que ser o longo prazo, porra. Você tem que se esforçar, você tem que ser inteligente para saber dosar o seu treino. Então tudo isso que eu falei em termos de lida com desconforto e uma gradação madura do treinamento, ela tem que levar em consideração que você tem que ter condições de treinar e de evoluir. Então muitas vezes, tá? Menos é mais. Muitas vezes aquele guerreiro que treinou muito intensamente e hoje está todo quebrado, ele não consegue fazer mais nada, porra. Ele não consegue, ele simplesmente não consegue fazer mais, não consegue mais treinar, ele não consegue mais nada, ele não se garante mais, ele não se defende mais, ele não consegue proteger mais os seus de tanta lesão que ele acumulou. Diferente do guerreiro que inteligentemente soube dosar, soube fugir de lesões ou pelo menos, né, minimizar os efeitos das lesões, aumentar o tempo de recuperação, ficar na ativa por mais tempo, faz com que esse guerreiro seja muito mais valoroso.